Agradecemos porque você está mais uma vez conosco nesse momento tão especial, quando estamos estudando a Palavra de Deus. Nós vamos hoje ler alguns textos da Bíblia Sagrada. O primeiro deles está no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 1. A Bíblia Sagrada diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. É interessante que Elias não diz a quantidade de dias, de meses, de anos que não choveria sobre Israel. Mas há outro texto da Bíblia que completa esse. Nós vamos lá para Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago 5,17 diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Está respondido aqui então a quantidade de anos que Elias fala lá no livro de 1 Reis. 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Mas por que isto? Por que aconteceu isso? Por que Deus ouviu a oração de Elias? Reinava em Israel, nessa época, um rei de nome Acabe, 869 a 852 antes de Cristo. Foi o período que ele reinou em Israel. E a Bíblia diz que foi um dos piores reis de Israel. A Bíblia usa um termo interessante, que antes dele não houve ninguém pior do que ele, não sei depois, mas antes dele não houve. Então o cara é muito ruim. E ele casou-se com uma mulher da Fenícia, de nome Jezabel. Jezabel, ela tinha hábitos, costumes diferentes de Acabe. Mas o casamento é isso, né? Quando nós nos casamos com alguém, nós trazemos toda a bagagem, todo o pacote. E nós assimilamos coisas que nós não estávamos acostumados. Inclusive nessa área também da religião. Ela defensora, ela era adoradora de um Deus chamado Baal. Baal é o Deus da fertilidade, o Deus das tempestades, o Deus da chuva. E vejam vocês o que Elias faz. Ele ora a Deus para que não chovesse sobre a terra durante 3 anos e meio. Imagine como ficou essa mulher quando soube que Elias havia feito essa oração e que Deus atendeu a oração de Elias, o profeta de Deus. Ele era um homem de Deus, ele vivia em constante comunhão com Deus. Aliás, o próprio nome dele, Elias, quer dizer Jeová é Deus. Mas Jezabel também, ela era defensora de outra deusa, Aserá. Aserá era a deusa associada à força, o poder. Representava essa sua religião um leão. Elias então ora a Deus para que não chovesse. E realmente não chove. 3 anos e meio sobre a terra. Isso causou uma ira muito grande em Jezabel, que procurou matá-lo. Ele fugiu da presença dela. Não dava aqui para falar toda a história, porque o tempo não dá. Mas então ele fugiu, mas Deus o defendeu.
E quais lições temos que tirar daqui? Primeiro, nosso Deus é o único Deus. Não existe outro Deus. Na lei de Moisés, nós sabemos disso, estava isso escrito. Nós vamos lá para agora o livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 39. Deuteronômio 4, verso 39. Diz assim a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus: por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Jezabel não conhecia esse trecho da palavra de Deus, essa verdade bíblica. E quantas pessoas até hoje não acreditam nesse texto, nessa verdade bíblica, ou não conhecem essa verdade bíblica e adotam tantos deuses para as suas vidas. Há outro texto também que eu gostaria de ler, em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Então, meus amados, a Bíblia ensina que há um só Deus, não há outro Deus, mas ordinariamente nós temos muitos outros deuses. O mundo contemporâneo tem, dentre os seus deuses, deuses tipo o dinheiro. Para muitas pessoas, o dinheiro é um Deus. Ele confia no seu dinheiro. Ele confia em uma poupança, em um saldo altíssimo na sua conta corrente. E quando não está assim, quando a sua conta baixa, ele entra em desespero. Ele sente-se inseguro, porque o seu Deus é o dinheiro. Ele confia no dinheiro. Eu tenho visto tantas pessoas com tanto dinheiro que são cometidas de uma doença e não tem jeito. Morrem, o seu dinheiro não tem como salvá-lo daquela situação. Para outros, o Deus é o poder político. Quantas pessoas no mundo inteiro, no Brasil também, né, confiam na sua função política, no seu cargo político, e oprimem o pobre, oprime aquele menos favorecido, porque ele confia no seu poder político. Para outros, o Deus é o sexo. Ele só pensa em sexo. Deita pensando em sexo, acorda pensando em sexo. A televisão está mostrando que até as crianças têm sido alvo dessas pessoas que têm como sexo o seu Deus. Ele não vê outra coisa na sua frente. Mas o Deus único e verdadeiro é o Deus do céu, Jeová. Ele é o nosso Deus. Há um cântico que nós cantamos que diz: cantemos com toda alegria, só o Senhor é Deus. Se você não conhece esse Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que livrou aquele povo das garras de Faraó, o Deus que salvou aquele povo do Mar Vermelho e tantas outras maravilhas que Deus fez na vida do povo. Ele faz na vida do povo de Deus hoje também, na sua vida também. Basta que você creia e confie única e exclusivamente nele, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, não permitas que nos desviemos dos teus caminhos e atentemos para outros deuses, a não ser o Senhor único e verdadeiro. Só o Senhor é Deus. Não existe outro, não existe mais ninguém que aquelas pessoas que estão depositando a sua confiança em outros deuses, além daqueles que nós citamos aqui, que caiam em si, arrependam-se disto e busquem o único e verdadeiro Deus, Yahvé, o Senhor Jesus Cristo. Amém.